você provavelmente está estudando da maneira menos eficaz. Como eu sei isso, Paulo? Porque eu já fui estudante de medicina, já prestei prova de residência médica e eu iria estudar da maneira incorreta. Entretanto, aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha forma de enxergar as coisas. Ao perceber que aquelas pessoas que haviam tirado notas excelentes, elas tinham algumas condutas específicas, eu optei por estudar como estudar. É algo que a gente não faz com muita frequência, mas que foi efetivamente o que mudou completamente o meu rumo. Estudando como estudar, eu descobri uma coisa muito interessante, Paulo. Qualquer método de estudo que a pessoa utilizar vai trazer resultado a ela. O que muda é qual que é a produtividade que esse método de estudo vai trazer. Isto é, se a pessoa estudar da maneira correta ou da maneira incorreta, ela vai aprender nos dois métodos. A diferença é que em um deles ela vai estudar 1 hora e vai absorver muito conteúdo, no segundo ela vai estudar 1 hora e vai absorver pouco conteúdo. Ou seja, a pessoa que fala que precisa estudar por resumo para aprender, né? Sim, ela aprende estudando por resumo. Sim. Mas vamos ver aqui se o resumo está entre os métodos de maior efetividade, né? Quando a gente pensa na prova de residência médica, nós estamos falando de todo o conteúdo da medicina. E, usualmente, o tempo disponível para esse estudo é um tempo reduzido. Para uma pessoa que tem muito tempo disponível, ou seja, ela pode estudar 8 a 10 horas por dia durante um ano só para a prova de residência, provavelmente, mesmo utilizando métodos de baixa efetividade, ela ainda vai conseguir ter um resultado razoável. Por quê? Porque o ritmo desse método é mais lento, mas como ela tem muitas horas estudadas, ela vai conseguir chegar lá. Entretanto, se você, assim como eu e assim como a maioria das pessoas, não tem esse tempo enorme disponível, provavelmente vale mais a pena você focar em usar os métodos de estudo que efetivamente trazem mais resultado. Existem vários experimentos sobre isso, vários artigos científicos. Se você for para a área de ciência cognitiva, você vai achar diversas fontes. Entretanto, temos algumas que são principais e que são mais resumidas. Vários estudos foram feitos. Por exemplo, estudos com pessoas que tentavam decorar listas de palavras e a partir dessas listas de palavras, elas viam quantas horas de estudo elas gastavam para decorar. E elas iam testando vários métodos diferentes para tentar aprender essas listas de palavras. Uma objeção que você poderia falar é que a prova de residência não são listas de palavras, é muito mais complexo. Entretanto, todos esses estudos são feitos desde itens que começam na memorização básica até itens mais complexos. E pode ser que para algum tipo de estudo específico, algum método tenha mais ou menos eficácia. Por exemplo, se você precisar estudar matemática, é quase impossível você ir bem numa prova de matemática se você não fizer muitos exercícios. Mesmo que você leia, faça resumo, enfim, passe e marca texto, você não vai conseguir executar aquilo se você não fizer exercícios, porque é uma matéria que exige pensar. Agora, na prova de residência, Paulo, você acha que a prova está mais perto dessa prova de matemática, que a pessoa tem que fazer muitos exercícios e treinar, ou está mais perto de decorar uma lista de palavras? Onde que você acha? Se a gente fosse fazer um eixo aí, você acha que está mais perto de quê? Bom, eu imagino a prova de residência sendo mais prática, por ser por questões objetivas, a maioria delas, então, possivelmente muito mais para o lado da prática, né? Logo da matemática, não é isso? Exatamente. E aí que a gente entra nos 10 métodos de estudo. A gente pode dividir esses métodos em 3 categorias. Existem aqueles que são considerados de alta efetividade, existem aqueles que são considerados de moderada efetividade e existem aqueles que são considerados de baixa efetividade. Na nossa vida, como estudantes de medicina, como estudantes de vestibular, a nossa tendência e o nosso ensino sempre foi focado, para a maioria de nós, nos métodos de baixa efetividade. São 5. O primeiro, que é o mais famoso, é fazer resumos. Os resumos são famosíssimos. Por quê? Porque o aluno sente que ele não está só lendo algo que ele não está prestando atenção e que o processo de transformar aquela leitura em algo resumido, esse processo vai gerar a ele memórias melhores. Só tem um problema. Você já fez um resumo, Paulo? E depois esperou um certo tempo e voltou no seu resumo e percebeu que você mesmo nem sabia que você algum dia já escreveu aquilo? Você naturalmente esquece ao longo do tempo, né? Você esquece e esquece muito rápido. Quando a gente fala de prova de residência médica, que você tem que saber todo o conteúdo e que é impossível você estudar todo o conteúdo ao longo de 2 ou 3 semanas, ou seja, você tem que começar a estudar vários meses antes, aquilo que você fez de resumo no início do ano necessariamente vai ser esquecido. Independente se você se considera uma pessoa com mais inteligência, com menos, com muita memória, com pouca memória, você necessariamente vai esquecer. Fora o tempo de confecção dos resumos, né? Que normalmente se leva um tempo muito grande. Um tempo enorme. O segundo método de baixa efetividade é a releitura. Então, aquela pessoa que lê
e depois vai ler novamente, e depois vai ler novamente, principalmente se essa leitura não tiver propósito. Então, uma coisa é você atender um paciente, ter uma dúvida e consultar pontualmente a sua dúvida e fazer uma leitura da sua dúvida. Outra coisa completamente diferente é você pegar um tópico enorme, ler todo esse tópico e fazer isso de forma repetida várias vezes. Você vai aprender, sem dúvidas, mas é um método de baixa eficácia, assim como o resumo, mesma coisa. A terceira maneira que é campeã entre os alunos é o marca-texto. Por que o marca-texto é considerado de baixa efetividade? Veja bem, ele é uma mistura da releitura e da leitura com o resumo. A diferença é que ao invés da pessoa estar pegando aquilo e escrevendo em outro local, ela está marcando no texto aquilo que provavelmente ela iria resumir no caderno. Ou seja, está tudo mais ou menos na mesma categoria. Você pode falar, Alan, mas eu não consigo ler um texto se eu não usar marca-texto. Tudo bem, pode usar o marca-texto. O que não pode fazer é esquecer os métodos de alta efetividade e focar somente nos de baixa efetividade, que é o que a maioria das pessoas faz. Depois, elas justificam um resultado não tão bom, citando que outras pessoas têm mais inteligência ou mais memória. O que não é verdade. A pessoa simplesmente está usando métodos que são considerados métodos de baixa efetividade. O quarto método é fazer mnemônicos. Então, aquela pessoa que tudo que ela vai estudar, ela faz um mnemônico e usa esse mnemônico para decorar algum ponto específico. Qual que é o problema dessa estratégia? Quando a gente pensa em toda a medicina, quantos mnemônicos teriam que ser criados para você saber toda a medicina? Eu facilmente esqueceria o mnemônico. Seriam tantos mnemônicos que você teria que fazer um caderno de resumos de mnemônicos. E sem contar o tempo que você gastaria para fazer os mnemônicos. Então pode ser que, para decorar alguma coisa específica, você pode se valer do mnemônico para lembrar depois. Mas se o seu estudo é baseado em mnemônico, aí já não tem como. Você provavelmente não vai conseguir obter grandes resultados. Além disso, tem outro problema, né, Paulo? O mnemônico, ele só guarda o dado ou a informação que você está vendo. Ele não te ajuda a aplicar o conceito. Você não testa a aplicação do conceito. Então, por exemplo, você pode fazer um mnemônico para guardar quanto tempo cada uma das insulinas tem de latência e de ação. Você pode decorar isso. Quanto tempo é regular, a NPH, a glargina, enfim. Só que a sua questão não vai te cobrar exatamente isso. Qual o tempo de latência da insulina regular? Até porque cada fonte fala uma coisa. Ela vai querer saber, num paciente que está com a glicose dessa maneira, qual insulina você aplicaria e tudo mais. Ou seja, às vezes você lembrou no dia da prova aquela informação, porém, por não ter praticado, né, aquilo que a gente falava mais cedo, por não ter praticado, você simplesmente erra a questão mesmo sabendo a informação. Erra a questão sabendo a informação, que é a pior situação. O último método de baixa efetividade é considerado formação de imagens para lembrança de textos. O que é esse método? Você estuda algum tema, alguma coisa, e tenta pensar numa imagem que junta tudo aquilo que você leu. A princípio, para você lembrar nos próximos dias, você vai ter uma impressão que você aprendeu e que está guardando tudo. Mas se você estudar fazendo isso, quando chegar no dia da sua prova, vão existir tantas imagens diferentes que você vai confundir todas elas. Então, às vezes, eu vejo pessoas falando que lembram que a insulina regular, o R é uma letra depois do G, e que, portanto, o R está mais em cima, e por estar em cima, a pessoa lembra de um armário, e no armário é mais alto e tal. Ok, você criou uma imagem para guardar uma informação, mas os armários vão se confundir depois e você provavelmente vai errar. Então, esses são os métodos de baixa utilidade. Depois deles, a gente tem os de moderada utilidade. O primeiro método de moderada utilidade é chamado de elaboração interrogativa. O que é elaboração interrogativa? Você estuda e faz perguntas sobre o tema. É como se você fosse fingir que você é o examinador da prova. Então, você vai criar perguntas a partir daquilo que você estudou. Isso é que é esse método de moderada utilidade. Então, você estudou lá sobre as insulinas. Então, você poderia fazer uma pergunta. Mas por que a insulina regular tem uma latência mais baixa do que a insulina NPH? Essa pergunta, ela precisa de uma resposta. E aí, com a resposta dessa pergunta, você consegue criar mais memória. Então, às vezes, você vai mais a fundo e descobre que a estrutura proteica de uma das insulinas tem uma absorção sistêmica mais rápida do que a da outra e, por causa disso, o início de ação dela é mais rápido. Ou seja, você cria uma teia de informações e conhecimentos que te ajudam a ter um melhor entendimento e memória do item que você está estudando. Um dos problemas disso é que quando a gente fala de prova de residência, você fazer esses aprofundamentos e criar essas perguntas para toda a matéria é algo que se torna pouco eficaz. Então é de moderada utilidade. É melhor do que fazer o resumo, mas ainda assim você vai gastar um tempo a mais para criar isso. A gente vai ver depois os métodos de alta utilidade que os examinadores já fizeram isso para você.
Eles criaram as questões, a gente vai chegar lá. O segundo método de moderada utilidade é chamado de Interleaved Practice. O que é o Interleaved Practice? Imagina, por exemplo, que você estuda vários temas e depois você fica revisando aqueles temas de forma completamente embaralhada. Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira seria, por exemplo, você faz sua aula do médio curso e, ao mesmo tempo, faz várias provas na íntegra. Você vai estar, de certa maneira, revisando o que você já viu, mas você não vai estar revisando por blocos. Ou seja, você não vai falar assim, hoje eu vou revisar tal bloco, tal bloco, tal bloco. Você vai revisar como um todo. Então, tudo misturado, embaralhado. Outra maneira de fazer o Interleaved Practice seria, por exemplo, você faz flashcards do seu estudo e os flashcards são todos embaralhados e você fica fazendo flashcards embaralhados o tempo todo. Isso seria Interleaved Practice. Um dos problemas, quando você mistura muitos temas diferentes, no meio deles, alguns você vai ter aprendido bem, outros você não vai ter aprendido tão bem. E ao misturar todos eles, você potencialmente pode atrapalhar a formação de memória de longo prazo. Essa é a questão. Principalmente quando você acerta um tema que às vezes você não teria acertado, ou erra outros que às vezes não teria errado, isso pode confundir a sua cabeça. A gente vai ver no alta efetividade que tem um método parecido, mas um pouquinho diferente, que aí sim ajuda na memorização de longo prazo. E o último método de moderada utilidade é chamado de autoexplicação. Então o que é autoexplicação? Você finge que você é um professor que está te explicando a matéria. Então você estudou sobre as insulinas. Agora você vai fingir que você não sabe nada de insulina e vai tentar se explicar sobre as insulinas. Por exemplo, isto que a gente está fazendo aqui agora, gravando esse vídeo, é uma autoexplicação. É claro que eu estou explicando para vocês que estão nos ouvindo, mas ao fazer isso eu também estou explicando para mim. Então, para poder explicar esse tema, eu tenho que entendê-lo, eu tenho que conseguir conectar as ideias entre ele e criar efetivamente uma teia de conhecimento. Esse é um método de moderada utilidade. É muito difícil você se explicar toda a matéria da residência médica, concorda? Sim, imagino vocês já tem que assistir uma aula, né? Já tem que percorrer todo o conteúdo. Você ainda tem que se ensinar novamente o conteúdo, né? É muito extenso isso, já vou pensar. E se você for fazer em voz alta, ainda vai faltar a voz, porque é muita matéria, muita coisa. Ainda. Por último, a gente chega nos métodos de alta utilidade. São esses que eu acho que todo mundo estava esperando. Antes da gente falar sobre esses métodos, todo esse conteúdo ele é baseado em artigos científicos. Esses artigos científicos estão presentes no nosso site. A gente vai deixar aqui também no link da bio o link onde você pode baixar esse conteúdo. E é muito importante que você entenda e leve ele a sério. Isso efetivamente foi uma das coisas que me ajudou a alcançar mais de 90%, tanto na entrada direta quanto no R+, e hoje eu compartilho aqui com você de forma completamente gratuita. Primeiro método de alta efetividade é chamado de Practice Testing. O que é o Practice Testing? É você se permitir treinar algo que você aprendeu anteriormente. Então, por exemplo, você leu ou ouviu a aula sobre as insulinas. Ao invés de fazer o resumo, ou fazer o marca-texto, ou se explicar sobre as insulinas, ou se fazer perguntas sobre as insulinas, você vai pegar o seu aplicativo de questões, o seu cursinho já dividiu as questões por temas, então já existe um tema que é diabetes, e você vai fazer questões de diabetes onde vão existir questões sobre insulina. Então você vai poder se testar se você efetivamente aprendeu ou não aquele tema. Se você fizer a questão e acertar, ótimo. Se você fizer a questão e errar, o erro também vai te ajudar a gerar novos conhecimentos. A própria questão te ensina muito. E à medida que você vai fazendo várias questões, você vai aprendendo. Essa eu considero a melhor maneira de efetivamente treinar para a prova de residência por dois motivos. A primeira é que é uma maneira de alta efetividade. Conforme a gente viu, qualquer pessoa que se treina, ela aprende mais. Isso é confirmado do ponto de vista científico. Outra maneira, por exemplo, de você fazer isso teve uma dúvida de um paciente seu, você consulta aquela dúvida. Ou seja, ele te testou e você está tendo que responder aquela dúvida que o paciente te treinou. Então é um practice testing na vida real. O primeiro motivo é esse, baseado em evidência científica. O segundo motivo é que quando você faz questões, você necessariamente é exposto ao que cai. Por exemplo, Paulo, na prova de residência médica, alguns dos anticorpos da reumatologia quase nunca são cobrados. Outros anticorpos quase sempre são cobrados. Se você, durante o seu estudo, fizesse, por exemplo, um resumo, ou highlighting, ou fizesse flashcards, enfim, qualquer uma dessas coisas dessa tabela de anticorpos, você provavelmente não saberia quais deles caem e quais deles não caem. Quando você treina com questões, tem como você começar a fazer um monte de questão de uma coisa que não cai? Não existe a questão, né? A questão não vai estar lá. Então, quando você faz questões, além de estar usando o método de alta efetividade, você ainda faz um alinhamento, mesmo que parcial, à incidência com que as coisas são cobradas. O segundo método de alta efetividade se chama Distributed Practice. O que é o Distributed Practice? O Distributed Practice ao invés de você estudar o seu conteúdo todo de uma vez, você vai pegar esse bloco inteiro que você estudaria de uma vez e vai dividir ele ao longo do tempo. Então, por exemplo, vamos supor que para aprender um certo tema você precisa fazer 1000 questões.
Então, no Method Practice, que seria o contrário, você estudaria o tema e faria as 1000 questões. Você vai aprender? Vai fazer. Você usou o Practice Test, que é de alta efetividade, você fez as 1000 questões, enfim, você tem tudo para aprender aquele tema. Só que assim que você acabou de fazer isso, a sua curva de aprendizado está lá em cima e a partir daí ela vai começar a cair. Inexoravelmente ela vai cair, não tem outra opção. E ela vai caindo, caindo, caindo. Se isso foi feito perto da sua prova, ok, você vai lembrar de tudo. Se isso foi feito longe da sua prova, você não vai lembrar de tudo. Então, no Distributed Practice, os pesquisadores perceberam que se, ao invés de fazer as 1000 questões de uma vez, junto com a teoria, você distribuir isso ao longo do tempo, você vai ter 2 efeitos. O primeiro, o fato de distribuir ao longo do tempo, você vai estar sempre lembrando, esquecendo, lembrando, esquecendo, e cada vez que você lembra e tenta esquecer, a sua curva de esquecimento vai ficando cada vez mais lenta. Vou te dar um exemplo. Você provavelmente já tem alguns anos que não assiste a Turma do Chaves. Você assistiu recentemente? Já tem bastante tempo. Bastante tempo. Se eu te falasse, Paulo, me cita 10 personagens da Turma do Chaves. Seu Madruga, Chaves, né? Você provavelmente vai conseguir falar sem grandes dificuldades. Por quê? Porque você viu várias e várias e várias vezes. Agora, se eu falar, Paulo, me fala um seriado que você gostou, que teve, por exemplo, uma temporada, ou seja, você estudou ele todo de uma vez, né? Então, assistiu aquele seriado todo de uma vez. Você provavelmente não vai lembrar, talvez, nem o nome do personagem principal. Ou um filme, por exemplo, que você viu todo de uma vez. Enfim, qualquer coisa que você ver todo de uma vez, a sua tendência de esquecer ao longo do tempo é muito grande. Mesmo seriados que têm muitas temporadas, se você assistir todas elas de uma vez, diferente do Chaves, que você foi vendo ao longo do tempo, você vai esquecer com uma velocidade bem maior do que se você tivesse distribuído isso ao longo do tempo. Então, essa é uma das vantagens, que você consegue ter uma retenção de longo prazo melhor. A segunda vantagem, das duas que eu citei, é que, casualmente, se você não tiver muito tempo disponível, você consegue ter o mesmo aprendizado das 1000 questões que a gente combinou, fazendo menos questões. Ou seja, aquela pessoa que estudou a teoria e fez 1000 questões, teve um aprendizado legal. Entretanto, a que estudou a teoria e fez, por exemplo, 3 blocos de 200 questões, potencialmente, mesmo fazendo menos questões, pode ter tido um resultado igual ou melhor do que aquela que fez 1000 questões. Já que a prova é lá na frente, né? Às vezes a pessoa está estudando em janeiro para a prova de novembro, dezembro, né? Sim, então... a questão do esquecimento vai atuar nisso, mas também, mesmo se a distância dos estudos fosse semelhante, ao distribuir em blocos, você consegue ter um aprendizado melhor. Por quê? Porque quando você estuda tudo de uma vez, você não consegue saber o que você não aprendeu. Por quê? Você viu uma aula, uma teoria, fez 1000 questões, você não se deu tempo de saber o que efetivamente não foi aprendido. Por quê? Você está com tudo na memória de curto prazo. Quando você distribui, você se dá tempo de esquecer as coisas, e dando-se tempo de esquecer as coisas, quando você revisa aquilo, você efetivamente vai formar novas conexões que são muito mais fortes do que aquelas da memória de curto prazo. Então você consegue economizar tempo. Os estudos com isso foram feitos tentando decorar palavras. As pessoas viram, por exemplo, que para decorar uma lista de 60 palavras, a pessoa gastaria 6 horas repetindo para decorar. Só que se ao invés dela começar e ficar 6 horas tentando decorar, se ela fizesse, por exemplo, 3 grupos de 1 hora, ela provavelmente decoraria a mesma lista de palavras. Ou seja, ela consegue reduzir o tempo total de estudo dela e, mesmo assim, ter uma performance igual se ela tivesse feito tudo junto. Então, o seu estudo, assim como a gente começou o vídeo, provavelmente é todo feito de uma vez, pouco baseado em questões, talvez só 60 da apostilas, muito baseado em estudo com resumo, marca-texto, aulas de revisão, intensivão. O que a gente quer chamar a sua atenção é para você trocar completamente a forma como você estuda, porque provavelmente essa forma não vai te trazer os melhores resultados. Meu nome é Alan Araújo. Eu sou Paulo Araújo. E nós estamos aqui da FluidMed para te ajudar a sair dos 60% e chegar nos 90%. Conte conosco nessa missão. E até o próximo vídeo.